Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV, terça-feira, dia 9 de fevereiro. Um grande programa com Max Alberti, um gestor hoje esportivo, trabalhando na Secretaria de Novo Hamburgo, mas que tem uma história riquíssima com voleibol e uma história riquíssima de vida. Tanto que, de novo, vamos para um programa em duas partes. Hoje a primeira, amanhã segunda. Mas antes de tudo, vitória tricolor ontem, 5-2 sobre o Botafogo e volta à luta pelo G4 e a classificação direta para a Libertadores. Internacional joga amanhã. Esporte na TV estará presente na partida e estará trazendo maiores informações para você. Max Alberti começou a praticar vôlei com 10 anos. Também fez natação, futsal e handebol. Jogou vôlei nas categorias de base da Sociedade de Ginástica e em 2010 se formou em Educação Física. Em 2012 ajudou a criar o Centro de Referência em Formação de Atletas e hoje é gestor de desporto. Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Terça-feira, dia 9 de fevereiro. Estamos gravando na noite anterior. Como vocês viram, os dois últimos programas com a Claudinha Krumenauer. A gente até teve que dividir, porque era para ser um, de tanto conteúdo acabamos fazendo dois. Também gravado à noite, por isso que vocês não estão vendo o meu brilho do sol, que geralmente pega aqui do meu lado. Então hoje, como eu disse no programa de ontem, a gente vai ter essa semana uma modalidade por dia para poder destacar um pouco mais. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter como convidado um jovem profissional, colega de educação física, que vai ter uma história linda para contar, e nós vamos estar lá relatando durante ela, e que simplesmente tornou-se uma das principais referências do voleibol na nossa região, se não para mais dentro do estado. Então eu digo, boa noite, Max Alberti, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores da Vale TV, do Esporte na TV. É um prazer estar aqui presente nessa live. Muito obrigado. Eu que agradeço ter aceito o convite. E a gente fica muito feliz. E a gente, como todos sabem, eu preparo um resumo do currículo dele para poder encaminhar a reunião. Reunião, né? Conversa, para a gente poder apresentar no programa. E vamos começar com um detalhezinho lá da infância dele. Ele começou jogando futebol na escolinha do Novo Hamburgo. Foi esse teu primeiro gosto esportivo? Isso? É verdade. Eu vim para Novo Hamburgo com 8 anos de idade. Os familiares da minha mãe, né, eram de Novo Hamburgo. E aí eu vim do interior do estado, da cidade de Palmeira das Missões para cá. Nasci em Sarandi. Lá em cima. Que meus avós paternos são de Sarandi. Então, só nasci em Sarandi, mas residi em Palmeira das Missões. Com 8 anos de idade, minha mãe conseguiu convencer meu pai para vir, em definitivo, para Novo Hamburgo. Estava com saudade da família. E aí, chegando em Novo Hamburgo, meu pai, sempre muito apaixonado por futebol, né, foi procurar o time da cidade aí para ver aí uma categoria de base, né, para eu poder fazer parte. E aí eu fui atleta na época do Silveira. Lembra do Silveira? É claro, sim. Por isso eu quis destacar. Eu só dei o start para falar dele. Um nome referência na base nessa época aqui na região. Joguei o Malifuga como atleta do Silveira. Agora, se tu perguntar para a qualidade, aí não tem como. Hoje, até não é o futebol hoje o foco principal, mas era para te dar uma introdução esportiva nisso. E a segunda coisa que a gente já mencionou o nome dela, que eu ainda não a entrevistei, até porque, até só para avisar, gol do Grêmio, tá? Pessoal, nós estamos gravando, os dois gremistas. Opa! 0, Grêmio, boa. Pênalti. Voltando, ótimo. Ele trabalhou não, participou de um projeto onde muitos jovens de Novo Hamburgo participaram durante um belo período. Foi com a professora Leilane Barbosa. Nossa. Né? Tu participaste da época que tu estudava no Getúlio Vargas, correto?
Foi através da professora Leilane, a Leila, que a gente chamava, onde tudo começou, né, Cláudio? Porque eu estudava no colégio, na Escola Municipal, né, Getúlio Vargas, e aí, como fazia pouco tempo que estava na cidade, minha mãe, preocupada em me envolver no contraturno escolar, viu que tinha esse projeto da SEMEC na época, Isso, e aí eu me inscrevi, eu participei de futsal, vôlei, handebol com a Leila, e natação com o professor César e a outra Carla, se eu não me engano, Carla Jukinski, que era lá na ginástica. Isso mesmo, Isso Então, mesmo. foi fundamental aí, principalmente a professora Leilane, essa oportunidade que ela deu, porque ela levou nós para as competições, e foi através desse incentivo dela que tudo foi se formando. Então, até aproveita e continua, porque através desse rendimento teu, daí a Leilane tinha um fator. E, na época, eu já era professor na Fundação Evangélica, ela, ou logo depois, acabei sendo, mas ela, desde que já tinha esse projeto, ela levava para o intercolegial da ginástica, para os campeonatos municipais de futsal, que tivesse, ela estava levando. Ela sabia, Exatamente. não importava, ela estava Exatamente. tirando, né? E aí que veio a oportunidade, que foi um outro start importante para a tua vida, né? Tu recebeste, infelizmente, o gol do Botafogo agora. A oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo para estudar na escola. Exato. Foi através desse intercolegial da ginástica, nós começamos a participar e aí ter bons resultados. Foi aí que a professora Carla, do Colégio Cenecista, me conheceu e precisava de um levantador lá, e as coisas foram indo, e eu ganhei uma bolsa no Colégio Cenecista, e foi a oportunidade, porque eu não teria, na época, condições de estudar numa escola privada, e através do Colégio Cenecista a gente passou também a disputar outras competições de um nível um pouquinho mais elevado, que isso também me oportunizou ir para a ginástica. Então, uma coisa levou a outra, mas destaco aí a professora Leilane, que foi a que olhou e disse, não, vamos lá, vamos, vem, não deixa de participar do projeto. Então, é através dela que tudo começou. Para ajudar o nosso telespectador que conhece o esporte e quem não conhece o esporte, a Leilane é irmã da esposa do Jorginho Schmidt. É verdade, bem lembrado. E o nosso amigo que infelizmente faleceu há pouco tempo, que era do Punhobol, Vitão, do Punhobol. Então, é a família dela, e ela, nascida e vivida dentro do esporte, acabou desenvolvendo muitos. E nos acompanha aí algumas vezes, tem um filho da idade do meu, a gente já se conversou muitas vezes sobre isso, e ela fez um excelente trabalho com muita gente. É verdade. E aí essa parte, acho que foi aí que deu esse teu tchan pro vôlei. Foi participar das categorias de base da ginástica, né? Exato, porque aí começou a ficar bem mais sério, né? Nesse período eu já não jogava mais futebol, então passei a me dedicar muito mais nas categorias de base. Só que mais para frente, aí continuando a história, fui passando da categoria mirim para infantil, na infanto. No segundo ano de infanto juvenil, eu já vi que o nível era muito forte. Eu tenho 1,75 m. Quando eu era mirim, com 12 anos, eu tinha 1,71 m. E na época eu era um dos mais altos. Então, na minha cabeça, eu achava que eu ia ficar bem grandão. Cresci só mais 4 centímetros, Cláudio. Então, no segundo ano de infanto juvenil, os caras atacavam por cima do meu bloqueio. Aí não tinha como, né? Sim. Então, depois disso, foi um período bem, bem conturbado, porque para um adolescente encarar que daqui a pouco o teu sonho não vai ser mais aquele, foi um período bem complexo. Mas daí passei a jogar também vôlei de praia, participar de algumas competições. Destaca isso, porque esse projeto, eu lembro que foi muito pouco falado, mas beneficiou bastante gente, porque era o único local que literalmente se treinava e competia vôlei de dupla na época, né? Aqui na região. Exatamente. Tu
tu menciona o projeto da TEA lá isso, que é o Clube Espaço e Lazer. Então, o que acontece? Esse projeto muito bacana, até a outra apaixonada pelo esporte, né? Especialmente ao vôlei, ela também foi atleta muitos anos de voleibol. E ela deu essa oportunidade para esses meninos, e muitos colegas meus que não conseguiram seguir no vôlei de quadra, ela oportunizou esse trabalho na areia, no vôlei de praia, e a gente participou de muitas competições. Na época, não sei se tu lembra, que tinha o Vôlei Mania na praia, que era muito bacana. Isso, a então, RBS promovia isso. Isso, RBS, Bradesco, era muito bacana. E aí eu consegui jogar por mais alguns anos, porque eu jogava o 4x4, e aí eu não precisava bloquear, levantava e ia para trás para defender. Então, isso aí me ajudou. E daí, já que pelo jeito tu também te aperfeiçoou como levantador, era o cara que fazia o jogo e ia lá atrás para fazer a defesa depois. Para defender. Então, isso me ajudou bastante. Mas eu vou destacar uma coisa bem importante também, que foi o seguinte. Vamos lá. A partir do segundo ano ali de infanto da ginástica, que eu comecei a ficar mais no banco de reservas, né? Em função da minha estatura, então eu entrava mais nas inversões de jogo, né? Isso me proporcionou também a ver o jogo de uma forma diferente. E aí me despertar a vontade de estudar cada vez mais, inclusive para corrigir coisas que eu tinha de limitação. E isso foi me despertando a vontade de estudar cada vez mais e acabou me levando para esse caminho depois de treinador. A frase que tu estás dizendo agora, professor Framil, que tu conheces, né? Foi meu orientador da faculdade. E só... Olha só, ele disse exatamente uma situação, olha a situação dele, e ela serve um pouco dentro do que tu disseste. E ele passou no vestibular para a URGS, e o objetivo dele, não sei se tu viu o programa, era fazer lá, mas por alguma situação, que eu não lembro se foi prazo de matrícula ou data de horários, porque o curso era vespertino e ele não tinha como ir, e o único, no caso, que era noturno, era o da Fevale, ele acabou indo para lá. E acabou dando toda a história que ele teve, graças a essa pequena mudança, que poderia ter sido um estudo de graça, que não foi, um estudo de Fevale, e virou até ser um pró-reitor durante o tempo. Olha a carreira brilhante que ele teve, né? E tem ainda. Tem ainda. Mas que legal, bom saber, viu? E eu acho que quando a gente tem esses... Agora eu vou dizer até que a gente, muitos sabem, dessas viradas de chave de vida que a gente tem que dar, são geralmente por situações que a gente acaba enfrentando num primeiro momento que elas são negativas, e a gente as transforma por um outro olhar e com uma outra visão, né? Verdade. E aí começa, para encerrar esse primeiro bloco, porque tu entras na faculdade de Educação Física, acredito que a tua escolha foi direta, nem precisou de muito questionamento pelo teu gosto pelo esporte, né? Mas logo eu lembro, até porque eu lembro, e aqui tu citas, já estagiário no projeto Viva Vôlei da online. Exato. E olha que coisa interessante. Eu ganhei bolsa até, né, o ensino fundamental no Cenecista, que na época não tinha ensino médio. Isso. E aí, como eu não tinha condições, né, de ir para um outro colégio privado, minha mãe me escreveu no 25 de julho. Aí fui para o 25, e aí lá tinha o professor Bebeto, que fazia as aulas lá de vôlei. E eu, como aluno, eu perguntei se eu poderia acompanhar as aulas e ficar ajudando, catando bola. Na época, a equipe da Star, do grande Silon, que hoje, né, infelizmente, né, partiu, né, pai do Jeff Hort, Silon Hort, que treinava a equipe da Star, que na época, quando o Gilson estava de férias, vinha treinar, Marcelo Francoviac, toda essa galera, Marcelinho Valau, todo esse povo aí. Então, eu ficava lá catando bola e ajudando. E aí a diretora me inscreveu no projeto Amigos da Escola, aonde que eu ajudava os professores a catar bola, ali olhando os treinos,
e ganhava. Eu sempre brinco que o meu primeiro salário foi um sanduíche e um suco lá na lancheria do Colégio 25 de Julho. Então, assim, mas foi muito bom, porque isso me credenciou depois para ganhar uma vaga lá no Viva Vôlei. Então, como é importante, né? Uma coisa, fortalecer bastante a base para prospectar depois novos desafios, né? Até porque acho que é importante, as pessoas não vão ter, poucas vão lembrar, esse início do projeto da Online foi numa época onde, quando a Online montou a equipe adulta, numa época de parceria online ginástica, inclusive NH, a gente foi um projeto que a gente estava junto, mas, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que veio para o Rio Grande do Sul a ideia de ter o Viva Vôlei, né? Que era o projeto Exato. de base, no qual foi montada até uma estrutura específica lá dentro daquele projeto, daquele espaço todo que tinha lá, né? No Brasil não tinha nada parecido, porque o Viva Vôlei ele era concentrado mais nas praias, né? A nível de Brasil, principalmente Rio de Janeiro, tinham vários núcleos nas praias. Então, na época, o Everton, né? O Everton Cury, teve essa ideia de pegar aquela estrutura daquela antiga fábrica que tinha ali na General Osório e montou uma estrutura fantástica com 12 mini quadrinhas. Então, cada kit de mini vôlei eram 3 quadrinhas, então nós tínhamos 4 kits separados por faixa etária. Então, nós atendíamos lá em torno de 1.400 crianças mês, que vinham 2 ônibus, né, que deixavam 50 crianças por vez. Então, eram 100 crianças que subiam, eram divididos 25 crianças em cada kit, né, de 3 quadrinhas. Enquanto que essas crianças estavam fazendo aula, esses ônibus iam em outros núcleos pegar mais 100 crianças. Quando chegavam essas 100 crianças, as que tinham feito a aula desciam para fazer o lanche e os ônibus levavam elas novamente para os colégios. Fantástico. Vamos continuar, porque essa história é muito linda, tem muito detalhe importante, logo após os nossos comerciais. Assim encerramos esta primeira parte do programa com Max Alberti. Amanhã você acompanhará, então, a segunda parte dessa entrevista inspiradora e que vale a pena acompanhar em Esporte na TV. Esta semana ainda teremos futsal, teremos mais campeão mundial aqui no programa e Esporte na TV. Uma boa noite para todos e fique com a programação da Vale TV.